O tema de hoje, Segundo Reinado. Nós já falamos um pouquinho do Segundo Reinado, hoje falaremos ainda mais, principalmente a relação Brasil e Inglaterra e a Guerra do Paraguai. Então aqui no estado de Mato Grosso do Sul é bem importante vocês conhecerem sobre a Guerra do Paraguai. Beleza? Acompanhe a aula completa no YouTube, ou se já estiver no YouTube, boa aula. Vai, professor! Oi, beleza? Mais uma aula, agora de Segundo Reinado. Vamos fechar Segundo Reinado hoje? Sim! Beleza, vamos lá. Gente, pensando em Segundo Reinado, nós falamos, então, eu falei na outra aula, quem sou eu? Goico, @Prof. Goicometic. Vamos falar de história, né? Segundo Reinado, história. Muito bacana, vamos pensar do seguinte ponto. Já falamos então da primeira parte do Segundo Reinado. Falaremos hoje da segunda parte, então, principalmente focando em Guerra do Paraguai. Já ouviu falar de Guerra do Paraguai? Sim. O que você sabe sobre Guerra do Paraguai? Muita coisa. Bacana. Importante, vamos lembrar, vamos estudar então um pouquinho, vamos revisar a relação desse Brasil com a Inglaterra e depois veremos o contexto da Guerra do Paraguai. Fechou? Vamos lá. Primeiro ponto, relação Brasil e Inglaterra. Goico, deixa eu tirar o print. Vai, 1, 2, 3 e... Beleza. Eu coloquei aqui como é que se deu essa relação, principalmente no Segundo Reinado. Destaquei um ponto, né? Esse Tratado de Comércio e Navegação, 1810, o Brasil ainda era colônia de Portugal e tal, mas é um tratado importante que dava privilégios à Inglaterra. Em 1844, o Brasil criou essa lei chamada de Tarifa Alves Branco. Lei Alves Branco em virtude do senador Alves, tá? Qual é a ideia? Vamos valorizar a produção nacional, a indústria nacional, a indústria, né? Mas principalmente a produção nacional, as indústrias manufatureiras. Vamos aumentar os impostos dos produtos importados, dos produtos que vêm de fora. Mas não era a Inglaterra que mandava? A maioria desses produtos, sim. E o Brasil vai aumentar os impostos do produto que vem da Inglaterra? Sim. Os caras são loucos? Qual era o interesse nisso tudo? Valorizar a produção interna. A nossa produção. A Inglaterra vai aceitar isso bem? Brasil, de boas. The good, Brasil. Não. Claro que não. E vai baixar uma lei também, a chamada Bill Aberdeen, um ano depois. O que vai colocar na Bill Aberdeen? Proibição do tráfico de escravos. Então, se nessa rota aí do continente africano com a América, a Inglaterra interceptasse algum navio, o famoso navio negreiro, esse navio seria apreendido ou, se tivesse uma resistência, seria atacado. Mas para onde os caras levavam esses navios? Para a Inglaterra, para usar a mão de obra lá. Está proibido o tráfico. Se você está traficando, eu vou pegar esse navio e vou levar esses escravos, essas pessoas que foram escravizadas, para a Inglaterra. Eu uso essa mão de obra escrava lá, eu economizo com o custo de produção. Eu quero que a escravidão acabe nos outros países. Por que eu quero que a escravidão acabe nos outros países? Porque eu preciso aumentar o mercado consumidor. Não tem aqui uma visão humana. É porque todos os humanos são iguais, não pode ser isso. Não. A grande ideia é que esses escravos tornem-se livres, assalariados e consumam os produtos dessa Inglaterra. Pioneira da Revolução Industrial, participa na primeira fase, como destaque, na segunda também. A segunda fase, nós já vimos, é o momento de expansão do comércio. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso, eu preciso aumentar o mercado consumidor. Lembra do imperialismo que eu falei para vocês? Dos 3Ms e tudo mais? É importante você reforçar essa aula. As coisas estão acontecendo na mesma época. Beleza? Vamos lá. Lei Bill Aberdeen. Então, basicamente, a Inglaterra vai controlar muito esse tráfico internacional de escravos. Em 55 anos depois, o Brasil cria uma lei.
Lei Eusébio de Queiroz. O que ela vai colocar? Proibição do tráfico internacional de escravos. Olha como o Brasil é um país que pensa nas pessoas, que pensa nos humanos. O tráfico já tinha sido reduzido muito, gente, internacional. Entende? Então agora, né, vamos parar. Ok, tá, proibido. Só que onde que começou a aumentar esse tráfico? Aqui dentro. O mercado interno de escravos subiu muito o valor. Então o escravo aqui passou a duplicar, ou até mesmo em alguns casos, triplicar o seu valor. Pensando hoje, um escravo custaria em média aí 6 mil, às vezes 10 mil reais. Então você duplicando aí vai para 20 mil ou até mesmo 30 mil reais para você comprar essa ferramenta, né, que era um homem que havia sido escravizado, tratado ou era tratado como uma ferramenta, igual você pode comprar um trator, pode comprar uma pá, uma enxada, ok? Era visto como uma ferramenta. Beleza? Por isso que no segundo reinado, o que começou a acontecer? Começaram a buscar um outro tipo de mão de obra, com um custo mais baixo. Qual é essa mão de obra? Os imigrantes. Somado então à mão de obra, lembra aquilo que eu falei na aula passada? E com o branqueamento da sociedade. Esses dois pontos são bem claros aqui dessa época. Beleza, gente? Cuidado com isso, tá? Então aqui, Lei Eusébio de Queiroz, em virtude dessa represália da Inglaterra. Em 63, um ano antes da Guerra do Paraguai, de estourar a Guerra do Paraguai, treta entre Brasil e Inglaterra. O navio inglês vai naufragar, vai afundar lá na região do sul do Brasil, e a carga foi saqueada. A Inglaterra acusou o Brasil de ter afundado o navio. Não tinha nada a ver, foi um acidente, o navio afundou, e a galera foi lá e saqueou a carga. A Inglaterra pediu, exigia que o Brasil se desculpasse, retratasse publicamente e ainda pagasse pela carga que havia sido perdida. O Brasil bateu de frente com a Inglaterra, refutou tudo isso, né? Dom Pedro II lá na figura refutou, e aí veio o rei Leopoldo II da Bélgica, uma potência também na segunda Revolução Industrial, e veio apaziguar essa relação. Entende? Juntou os coraçõezinhos. Como o rei Leopoldo II é fofo, né? Vê o que o rei Leopoldo II fez lá no Congo, tá? Na África. Vamos ver isso no imperialismo, vamos ver se ele vai manter esse pensamento de que ele é um fofolete. Não é, ok? Cuidado com isso, beleza? Então, de 64 para 65, ocorreu essa volta, essa pacificação da relação entre Brasil e Inglaterra. Coraçãozinho. Beleza, gente? E aí, então, entraremos na Guerra do Paraguai. Vamos entender o que estava acontecendo aqui nessa época, né? Quer tirar um print? Vai lá, que isso aqui tá grande, né? 1, 2, 3 e... Beleza. Paraguai. Paraguai ganha esse destaque por ser uma potência em desenvolvimento aqui na época, né, junto com o Brasil. Só que o Paraguai não tinha tanta relação amigável assim como a Inglaterra. O Brasil já tinha, então estava mais tranquilo. Na Inglaterra existem historiadores, aí é um ponto curioso, né, na história. Existem historiadores que reforçam a presença importantíssima da Inglaterra na guerra. Existem historiadores que não reforçam isso, que dizem que a Inglaterra não participou dessa guerra, nem direta nem indiretamente. Tá? E existe ainda uma terceira linha que coloca o Paraguai não era nada dessa potência que coloca. Tá? Então existem várias visões sobre a Guerra do Paraguai. Beleza? Então tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Dependendo do exercício que você for fazer, você tem que olhar o que o texto está falando, tem que tomar bastante cuidado com o que o texto está falando, com o que a questão quer cobrar de você. Beleza? Então fiquem atentos, tá? O Uruguai. O Uruguai é uma outra figura importante, porque estava também com um conflito político. Disputa entre dois grupos, Partido Branco e o Partido Colorado. Branco e o vermelho. Tá? Essa é a ideia, tá? E justamente vem a Argentina para tentar invadir o Uruguai e anexar essas terras. É aí que aparece o Paraguai apoiando a Argentina. O Brasil vem para apoiar o Uruguai. Qual é o grande lance desse apoio do Brasil e Uruguai? Os caras acabam afastando ali esse conflito e mantém uma chamada neutralidade em um acordo de livre comércio ou livre navegação nessa região de tríplice fronteira. Aí fica pacificado. Tá? Qual é o lance? Ocorre um golpe de Estado no Uruguai e esse golpe de Estado acaba levando a uma guerra civil. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó,
que o Aguirre, que havia vencido a eleição, tá? Acaba sofrendo um golpe e depois vai lá para o Paraguai. E aí vai se aliar ao Solano Lopes, chefe de Estado do Paraguai. Enquanto isso, no Uruguai está rolando a Guerra Civil Uruguaia. Passando. Olha aqui então essa região da disputa, né? Aqui, ó, bem aqui nessa parte que está em rosinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aqui são todos os caminhos que os caras fizeram. Reparem que até aqui, ó, Dourados aparecem no mapa, tá? Os fortes tiveram uma grande importância aqui. Tudo bem? Por quê? Essa região do Brasil, né? Onde hoje é o Centro-Oeste, onde hoje pega o nosso estado, na época era sul de Mato Grosso, né? Mas essa região aqui de Mato Grosso foi muito invadida pelos paraguaios. Por quê? Não existia um interesse do governo brasileiro em ocupar essas terras. Esse interesse passou a ser maior quando os paraguaios começaram a invadir essa região. Por que eles invadiam com facilidade? Você não tinha tantas tropas brasileiras aqui nessa fronteira. Então acabou ficando mais fácil essa invasão. Entende? Depois disso e tal, por isso que o Paraguai no começo deu uma ampliada, tá? Porque foi o tempo das tropas brasileiras, junto com as argentinas e tal, chegarem naquela região. Entende? Você pegar toda uma tropa, um exército, né, um contingente, levar, deslocar para até a região aqui de Mato Grosso, né? Então a galera saindo do Rio de Janeiro principalmente, levou um tempo. Tudo bem? Até você ver quem eram as pessoas, treiná-los, prepará-los para lutar aqui. Afinal, é a primeira guerra, de fato, desse tamanho na América Latina, né? Então é uma guerra que teve mais destaque. Tudo bem? Isso é importante vocês destacarem. Agora, olha a imagem que foi feita do Solano Lopes. Então, Solano Lopes era um ditador. Olha o que ele fez com a figura da República. Ele cortou a cabeça da República. Ou seja, ele é um ditador, um sanguinário. Olha o que ele faz, então. Algumas charges colocavam isso aqui como forma de uma crítica, né, de que ele exibia parte dos seus inimigos com ele. Então ele saía andando com parte dos inimigos. Né, para vocês tomarem cuidado, principalmente até mesmo com tudo que vocês falavam, porque isso poderia chegar no Solano Lopes. E dependendo disso, as reações dele seriam muito violentas. Tá? Aqui uma outra imagem, né, de um soldado brasileiro contra um soldado paraguaio. Então essa é uma curiosidade, porque nosso exército, não pensem que era um exército extremamente preparado. Né? Então não existia todo esse preparo, desenvolvimento do exército brasileiro. Mas ainda assim, comparando com o exército paraguaio, era um pouca coisa mais desenvolvido. Beleza? Claro, nessa questão do fardamento, a questão tecnológica, também a preparação do Brasil era superior ao do Paraguai. Tá? Mas o Paraguai também estava buscando um desenvolvimento. Beleza? Só voltar aqui, beleza, tá certo o contexto, mapinha, charges, soldados, o conflito em si. Como é que começa esse conflito? O Brasil realizou uma série de embargos contra o Paraguai, proibindo aí várias relações comerciais do Paraguai, fechando vários acessos, né, para o Paraguai, ou saídas ali do Paraguai, e claro, o Paraguai vai responder isso. Como? Também tentando expandir e invadir territórios. É aí que vem, uma dessas, o sequestro do navio brasileiro, né, o famoso Marquês de Olinda, tá? E também algumas terras ali, aqui, nessa parte sul do Mato Grosso, tá? Terras argentinas, terras também que pertenceriam ao Uruguai, tá? E justamente esses três grupos vão se unir, então Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança. Cadê a Tríplice Aliança? Aqui. Tríplice Aliança. E aí vem a guerra declarada. Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Nessa tríplice teria tido, então, um apoio, um investimento da Inglaterra. Mas eu li que não tinha. Tudo bem, existem várias vertentes historiográficas disso. Tá? Então é importante vocês observarem bem essas informações. Né? Como é que o Brasil organiza suas tropas? Manda a Guarda Nacional, pega lá voluntários, né, para lutar, e até mesmo escravos. Né? Então você tinha uma opção de se voluntariar para lutar na guerra. Outros o governo convocou. Sabe o que acontecia muito? Um grande fazendeiro, o governo convocava os filhos dele para lutar na guerra.
O cara negociava com o governo. Ao invés de mandar os filhos, ele mandava dinheiro e mandava alguns escravos. Então muitos escravos se ferraram por conta da Guerra do Paraguai. Qual era a vantagem para os escravos? Se os caras conseguissem voltar, sobreviver, né, claro, vivos, né, eles seriam libertos. Quem seria liberto? Apenas os escravos que lutaram na guerra. Por isso que nós falamos que existe um Brasil antes da Guerra do Paraguai e um Brasil pós-Guerra do Paraguai. Porque quando os caras foram ao Paraguai e viram o cenário que era lá, muitas vezes mais livre, né, então com algumas regiões mais desenvolvidas que o próprio Brasil, os caras passaram a questionar. E até mesmo os escravos. Se os escravos, boa parte, né, das tropas da linha de frente eram de homens escravizados, pô, eu quero ser livre. Então vamos defender o abolicionismo para toda a nossa sociedade, né, para todos os escravos. Beleza? Por isso que quando voltamos da guerra, o discurso abolicionista é muito forte. Abolicionista e republicano. Tanto é que uma das músicas mais tocadas aqui pelos soldados na época era o hino da França, a Marselhesa. Alguns que tinham acesso ao francês cantavam em francês. Outros aí tentavam traduzir ou só aquela melodia, né, da França. Tanto é que vem um hino, a nossa canção da proclamação da República, é feita uma semelhança muito grande à Marselhesa. Beleza? Pesquisem aí depois. Hino da França, Marselhesa e a canção da República. Beleza? Cuidado com isso, tá? Com essas semelhanças. Destaque gigantesco do período, ou melhor, do pensamento republicano, tá? Duque de Caxias, a figura de liderança dessas tropas, né, ganhando destaque. Duque de Caxias junto com o Conde D, pessoas que ficaram conhecidas, né, por suas características de ataque mesmo. O Duque de Caxias ainda em alguns momentos tentava conversar com Dom Pedro II, né, quando o Paraguai já estava em decadência, perdendo a guerra, mas as ordens que vinham era de destruir tudo, matar todo mundo e arrasar o país, né, um banho de sangue mesmo. Aqui é a imagem clássica de uma batalha, a Batalha de Los Ninhos, né, esse quadro do Pedro Américo. Por que é um clássico? É um momento que o Paraguai, já em desespero, já em decadência, acabou mandando crianças para a guerra. Né? Alguns colocaram até barba falsa, mas as roupas em si e a arma. Então, o exército brasileiro foi lá também dizimando essa galera, porque teriam sido ordens de superiores. Então vamos matar todo mundo, né? Um momento que o Paraguai sofreu ainda com mais baixas, né? O Solano Lopes, na época o líder, saíam várias histórias sobre ele, né? De que ele usava sósias. Então, mataram o Solano Lopes em determinada região. E era um sósia. Entende? O cara com uma barba falsa ali e tal, ou com a mesma roupa que a dele, e ele estava numa outra região. Né? Já já o Solano Lopes será capturado, porque esse era o discurso. Pegaremos o Solano Lopes e aí vamos acabar com a guerra. Né? Essa é a grande ideia. Olha aqui, ó. Os paraguaios. Conforme então a galera começou a chegar nessa parte de Mato Grosso e, claro, apertar os paraguaios ali, muitos começaram a recuar, cada vez mais para o interior. Essa situação tem um grande destaque principalmente na Batalha de Riachuelo. Né? Aquela batalha naval onde a marinha paraguaia, boa parte dela é destruída, e de fato os paraguaios decidem, né, voltar, se isolar cada vez mais, até que chegaremos na morte do Solano Lopes, né, e do fim da guerra. Claro, a guerra se estendeu um pouco mais, né, por conta dessa disputa de Brasil, Argentina e Uruguai. Quem é que está mandando, então, né, aquela disputa de poder, disputa de ego, mas de fato em 70 os caras acabam finalizando a famosa guerra. Né? Então esse é um ponto importante. Aqui o famoso Chico Diabo, né? Então na morte lá do Solano Lopes. Solano Lopes, enquanto estava num momento de fraqueza ali no Rio, teria sido alvejado com tiros, depois aí sido morto de fato pelo exército, na famosa Batalha de Cerro Corá. Beleza? Aqui, deixa eu ver, já tirou... não tirou print, né? Volta então print, né? Beleza? Vamos lá. Passando aqui então as consequências. Claro, consequências de uma guerra. Mortes, milhares de mortes, tá? Destruição material, destruição industrial, crise socioeconômica e no Brasil principalmente desgaste da monarquia. Então começaram as ideias, né, ganharam mais força no caso do abolicionismo, do positivismo, ordem, amor e progresso e do pensamento republicano. Então Dom Pedro II, já mais velho,
com cada vez mais problemas de saúde, viajando bastante para a Europa, então ficando muito ausente aqui do Brasil, colocaram a monarquia como desgastada, como envelhecida, como doente. O que nós temos que fazer? Trocar. E aí começaram os discursos, então, ganhar mais destaque para essa monarquia. O abolicionismo é muito presente, né? Essa charge é um clássico, tá? Do Ângelo Agostini, principalmente que mostra esse soldado, um negro, provavelmente escravo, voltando da guerra, livre, mas vendo aqui os seus pares que não foram à guerra sendo açoitados, né? Então essa é a imagem clássica desse segundo reinado da fase abolicionista, tá? Aqui, a questão aí, o imperador, né, uma outra charge, o imperador tentando apaziguar a relação de 3 grupos. Então aqui dos caranguejos, republicanos, só vão dar de lado aí, né, o discurso visto pela crítica, né, pelos opositores dos republicanos. Não, a república só quer ir de um lado para o outro, nunca vai para frente. Então, caranguejo. Aqui, uma ideia de uma preguiça, né, sendo o partido conservador, e os liberais aqui como tartarugas, né? Então reparem que sempre tem esse discurso, né, associando aí aos bichinhos bem conhecidos, né, e o imperador tentando domar essas três figuras, né? Então isso é um ponto de grande destaque. É isso aí, professor! Muito obrigado pela aula. Continue acompanhando Quarentena Histórica. Mandem suas perguntas para o Instagram @profgoicomagic. Deixe seu joinha, se inscreve aí, manda pra galera e vamos continuar com Quarentena Histórica. Beleza, galera? Valeu! Essa semana vai usar todos a mesma, né? É? Ok.